Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre campeonato pernambucano, porque nos dois próximos finais de semana teremos os confrontos da fase semifinal do estadual. De um lado do chaveamento tem Santa Cruz e Sport, do outro lado tem Maguari e Retrô, confrontos com algumas semelhanças, mais do que parece. Eu vou trazer um pouco do que esperar desses jogos da semifinal do Pernambucano. Antes eu quero que você deixe a sua expectativa aqui abaixo. O que você está aguardando? Deixa aqui nos comentários quem você acredita que tende a avançar, quem você acredita que tende a ser o campeão do Pernambucano de 2025. E tem um ponto também importante em relação à vaga da Copa do Brasil que eu vou trazer no final do vídeo. Então fica até o final. Deixa o joinha também, isso faz com que o vídeo seja redirecionado a mais pessoas. Se inscreve no canal e compartilha o link, a gente está próximo de bater os 5.000 inscritos aqui no YouTube. Bora lá, já abrindo aqui uma arte para colocar essas quatro equipes em destaque. E um ponto também em destaque que teremos jogos de ida e volta nessa semifinal do Pernambucano. E as equipes que tiveram as duas melhores campanhas da primeira fase, no caso Santa Cruz e Maguari, resolvendo os confrontos da volta em casa. Então teremos, por exemplo, aqui entre Santa Cruz e Sport, o confronto da volta acontecendo no Arruda, o confronto da ida acontecendo na Ilha do Retiro. E assim, falando sobre as semelhanças desses dois confrontos, por mais que, batendo o olho aqui, Santa Cruz e Sport tem alguma semelhança com Maguari e Retrô, pelo menos eu consigo ver, acho que muitos conseguem ver também um pouco dessa semelhança entre projeção, realidade e o que não foi alcançado, o que não foi atingido, pelo menos até esse início de ano, até esse primeiro trimestre de 2025, por parte de duas equipes que estão aqui na tela. Duas delas conseguiram talvez atingir um pouco mais do que era esperado. E aí eu estou falando de Santa Cruz e Maguari. Santa Cruz teve a melhor campanha da primeira fase do Pernambucano, conseguindo superar, por exemplo, o próprio Sport na primeira fase do estadual. O Santa Cruz teve a decepção no primeiro trimestre da Copa do Nordeste, na fase preliminar, caindo para o 13 dentro do Arruda. Foi um baque muito forte, mas talvez foi um baque que serviu para gerar alguns direcionamentos para o Itamar. E o Maguari, por tudo que foi construído durante a primeira fase. Maguari não foi um elefante que chegou ao topo da árvore sem ninguém entender por quê. Maguari construiu toda uma primeira campanha, em alguns momentos sendo líder da primeira fase do Pernambucano e desempenhando melhor do que as equipes da capital. Então se tem esse fator das duas equipes que entregaram mais do que era imaginado, tanto Santa Cruz como Maguari, e são premiadas com essa vaga direta na semifinal, foram premiadas com essa vaga direta na semifinal do Pernambucano. E aí a gente chega às duas outras equipes, em que se espera muito, em que se projeta muito, principalmente em anos em que essas equipes vão viver divisões acima do que viveram nas temporadas anteriores. Um Sport vai jogar a primeira divisão, um Retrô vai jogar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, conseguiu acesso na temporada passada, só que são equipes que decepcionaram, são equipes que ainda não convenceram nessa temporada de 2025. Quando se olha para a condição do Retrô, eliminado na pré-copa do Nordeste, um Retrô muito irregular na primeira fase do campeonato pernambucano, e um Retrô que até conseguiu avançar na Copa do Brasil, mas a irregularidade, a falta de consistência fez com que o Retrô tirasse a comissão técnica que vinha sendo a responsável pelo início da temporada. E no outro confronto a gente tem o ponto do Sport, o Sport que vai jogar uma primeira divisão de campeonato brasileiro, um Sport com um alto investimento, com a manutenção do Pepa, com um grupo milionário em campo, tudo bem. Os primeiros jogos do campeonato pernambucano escolheu ir com a equipe sub-20, nos outros o Pepa optou pelo rodízio, mas ainda assim, pelas forças individuais que o Sport tinha, era esperado muito mais. Sport não conseguiu ter uma das duas melhores campanhas da primeira fase,
ficou até distante disso pelo desempenho, pelo aproveitamento e por outros fatores também. E quando sai do campeonato pernambucano, teve o fator também de um esporte caindo na primeira fase da Copa do Brasil. Tudo isso gera um peso, tudo isso gera uma pressão em que o esporte se encontra nesse momento. Então, o fator das semelhanças são justamente esses, né? Equipes que se têm em confrontos com as que entregaram mais do que era imaginado, no caso o Santa Cruz e o Maguari, e as equipes que terminaram não entregando o que era aguardado, tanto o Sport como a equipe do Retrô. E tem um outro ponto também, que essas equipes se enfrentaram na primeira fase do campeonato pernambucano. E o que aconteceu? Em teoria, com a projeção mais alta, não se deram bem. Santa Cruz bateu o Sport, o Maguari bateu a equipe do Retrô. E foram derrotas sentidas, foram resultados sentidos. Talvez o mais expressivo foi o do Maguari contra o Retrô, né, pelo placar, pela consistência do resultado, mas isso também é um ponto que talvez quebre um pouco a expectativa de quando você bate o olho. Quando você bate o olho, você tem talvez favoritismos claros de Retrô e de Sport. E talvez esses favoritismos, eu até acredito que existe uma tendência desses favoritismos serem concretizados. Eu acredito, até pelo fator de ser jogo de ida e volta, ou seja, 180 minutos, o favoritismo teórico ele termina sendo ampliado. Então a gente não dá para fechar os olhos, independente do que a gente teve na primeira fase, um Sport favorito diante do Santa Cruz e um Retrô favorito diante do Maguari. Mas não dá também para a gente fechar os olhos para o que Santa Cruz e Maguari fizeram na primeira fase do campeonato pernambucano. E tem um outro ponto também que é importante destacar, principalmente do lado do Sport, que vem agora em uma sequência positiva, com liderança na Copa do Nordeste, com a própria vitória diante do Decisão. Quem olha para o placar do jogo contra o Decisão fala, opa, o Sport acordou. Não é bem assim. O jogo contra o Decisão, em meio ao carnaval de uma ilha sem público, trouxe alguns pontos de observação. O Sport demorou a conseguir o primeiro gol. Depois que saiu o primeiro gol, ficou fácil para construir e ampliar o resultado. Mas foi um Sport que demorou a conseguir o primeiro gol e encaminhar o resultado. E então tem esse ponto de observação em relação à equipe pernambucana. Além também do fator do jogo contra o CRB, alguns problemas coletivos do Sport ainda seguem muito claros. O Sport tem muita dificuldade de construir por dentro. Se não fosse o Sérgio Oliveira, seria um Sport sem muito rumo no jogo contra o CRB. E se não fosse alguns momentos de saída do CRB, o Sport não teria o espaço para contra-atacar e encontrar o primeiro gol, como fez com o Lênin Lobato. Acredito que se tem, ainda assim, favoritismos claros de Sport e de Retrô, mas é bom se ter um ponto de atenção para esses confrontos. É bom olhar o trabalho que é feito pelo Maguari e o trabalho do Itamar também, que fez o que fez com o Retrô em 2024 e agora vai tentar também fazer isso, o acesso, que eu quero dizer, à Série C do Campeonato Brasileiro, comandando a equipe do Santa Cruz. E falando sobre Copa do Brasil, em relação a essas 4 equipes daqui, como é que funciona a Copa do Brasil via Campeonato Pernambucano? São 3 vagas para a Federação Pernambucana de Futebol e todas as 3 via Campeonato Pernambucano. O finalista e o vice, o campeão e o vice, os finalistas vão à Copa do Brasil de 2026 e tem o ponto também do terceiro colocado. Como é que é o terceiro colocado? Não tem um confronto dos eliminados na semifinal. O terceiro colocado é a melhor campanha da primeira fase que cai na semifinal, ou seja, o Santa Cruz, independente do que acontecer nesses jogos desses 2 próximos finais de semana, Santa Cruz está garantido na Copa do Brasil de 2026. Única equipe que não tem aí uma combinação e, por exemplo, caiu nessa semifinal e está fora é o Retrô. O Retrô caiu, está fora. O Retrô não caiu, está fora da Copa do Brasil de 2026. O Retrô só vai para a Copa do Brasil do próximo ano se chegar à grande decisão do estadual. Deixa aqui a sua expectativa, o que você está aguardando para esses jogos da semifinal. Também se inscreve no canal, compartilha o link, isso ajuda demais. Compartilha o link em grupos de amigos e torcedores. Deixa o like, se inscreve. Eu vou ficando por aqui.
Tem conteúdo sobre Copa do Nordeste, tem conteúdo sobre Série B do Campeonato Brasileiro. Nos próximos dias também vai rolar conteúdo sobre a Série A e sobre a Série C do Brasileirão e também sobre a D. Vou ficando por aqui, até a próxima.